Vamos falar um pouco agora do desvio padrão. O desvio padrão, ele é muito simples porque ele é uma medida de dispersão também que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Quanto mais baixo for o desvio, melhor. Quando o desvio é baixo, quer dizer que os dados do conjunto estão mais próximos da média. O símbolo do desvio padrão é o S. Então vocês já devem ter cuidado, né? Porque o símbolo da variância, o S ao quadrado, é simplesmente porque o desvio padrão, o S, é igual à raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão de símbolo S maiúsculo é a medida mais usada na comparação de diferenças entre conjuntos de dados por ter grande precisão. E o desvio padrão ele determina a dispersão dos valores em relação à média e é calculado por meio da raiz quadrada da variância. Então, agora, para nós, no nosso exemplo, fica fácil, né? Porque nós já temos os valores de variância, então basta a gente obter a raiz quadrada desses valores para nós observarmos o que vai se confirmar aí as diferenças, qual que é o conjunto de dados mais heterogêneo, né? Menos homogêneo. Então, veja, conhecida a variância de cada turma, aqui o valor de variância de cada turma, calculamos o desvio padrão simplesmente com a aplicação aí da raiz quadrada, e nós obtivemos aí que o desvio padrão do sexto ano é aproximadamente 2,08, do sétimo ano 2,83, do oitavo ano 2,63 e do nono ano 6,70, ou seja, o maior desvio padrão é justamente do nono ano. Então, para concluir a análise, a diretora lá da escola, ela pôde apresentar os seguintes valores que indicam aí a quantidade média dos alunos acima da média por turma pesquisada. Então, no sexto ano, ela diz que aí a média de 7,5 alunos, e essa média varia mais ou menos, ou seja, 2 alunos, 0,08 para mais, 2 alunos, 0,08 para menos, seria a variação esperada dessa turma, né? Uma próxima nota estimada seria aí como se fosse uma estimativa. No nono ano, né, que a média foi de 8,5, o desvio padrão de 3,70, o menos homogêneo é justamente isso, a média de alunos acima da média por bimestre foi de 8 alunos e meio, mas isso pode variar mais 3,7 para mais 3,7 para menos, ou seja, o conjunto de dados de maior variabilidade. Importante entender que se a distribuição da variável for simétrica no conjunto de dados, na forma do sino, a curva normal, a curva de Gauss, a gente pode usar uma regra empírica da estatística que está ligada aí à quantidade de desvios padrões, né, que nós devemos considerar, por exemplo, para excluir aqueles valores que são muito discrepantes do conjunto de dados. Então, observemos aqui que aqueles dados que possuem no máximo 2 desvios padrões para mais ou para menos, eles têm 95% de probabilidade de ocorrerem no conjunto dos dados. Aqueles que já passam para 3 desvios padrões, né, até 3 desvio padrão, significa que 99,7% dos dados. O que significa essa regra empírica da estatística? Que se você tem no seu conjunto de dados valores com mais do que 3 desvios padrões para mais ou para menos em relação à média, esses valores são outliers, ou seja, eles são valores discrepantes do conjunto de dados e é necessário fazer uma análise para verificar o que se deve fazer com eles, excluí-los da série ou incorporá-los de alguma maneira numa classificação. Existe uma série de procedimentos de acordo com cada conjunto de dados. Mas vamos continuar aqui na explanação para a gente entender aí, no nosso exemplo, né, da quantidade de alunos acima da média por bimestre nos diferentes anos, nós encontramos aí que o nono ano foi aquele
conjunto de dados do 9º ano foi aquele que encontrou a maior variabilidade, a maior variância e o maior desvio padrão. Um desvio padrão de 3,70. Então, o que eu quero saber, será que algum desses dados, o 8, o 13, o 9 ou o 4, eles estão mais do que 3,70%, perdão, 3,70, um valor 3,70 encontrado no desvio padrão, acima ou abaixo da média? Então, a gente tem que fazer a subtração desse valor, de cada um dos valores por ele, né? Então, veja, o 8 menos a média é menos meio. 8 menos 8,5 é menos meio. Menos meio é menor do que 3,70, que é o desvio padrão. Um desvio padrão. Um desvio padrão corresponde a todos os valores, ao valor 3,70. Então, menos meio significa que esse valor ele não tem um desvio padrão, ele não chega nem a ser um desvio padrão em relação ao valor médio. Vamos ver o 13. O 13, ele menos 8,5, que é a média, é 4,5. 4,5 já é maior do que 3,70. Mas 3,70 é um desvio padrão. Dois desvios padrões é 3,70 mais 3,70, que é igual a 7,40. Ou seja, esse valor 4,5, que vem do desvio do segundo termo, 13 menos 8,5, o valor 4,5, ele tem mais do que um desvio padrão, ele é maior do que 3,70, mas ele não chega a ter dois desvios padrões, porque o valor dele é 4,5 e dois desvios padrões é 7,4. A mesma coisa para o 9, 9 menos 8,5 é meio, isso está aí menos de um desvio padrão. O quarto termo é 4, 4 menos 8,5 é menos 4,5, é a mesma situação do 13, só que aqui negativo, ou seja, 4,5 ele é mais do que um desvio padrão, mas é menos do que dois desvios padrões. Então, nesse caso, no nosso exemplo, nenhum dos valores é outlier. Todos os valores devem ser considerados na série. Então, esse é um dos motivos que se usa na estatística geral o desvio padrão. Eu quero mostrar para vocês uma aplicação aqui desses elementos de medidas de tendência central, de posição e de variabilidade ou dispersão num trabalho de geografia. Então, vou mostrar para vocês aqui um trabalho que foi feito, um mapeamento da rede hidrográfica e análise de alguns parâmetros da densidade de drenagem aplicados ao estudo ambiental numa bacia na Bahia do Rio Jeribucaçu. Então, vou mostrar para vocês aqui uma comparação. Então, é uma comparação entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 subbacias dessa bacia do Rio Jeribucaçu. Esses são os nomes que foram dados para elas. Por exemplo, a bacia Marambaia diz respeito à localização dela no conjunto da bacia. É uma comunidade que vive ali no norte da bacia. Esse número 3 significa que é uma subbacia de terceira ordem. Essa letra M significa que essa subbacia ela se localiza a montante da captação de água do rio principal, do Rio Jeribucaçu. Esse M é de montante. E esse número 37 corresponde ao número de entrada do rio principal dessa subbacia no Rio Jeribucaçu. Ou seja, contando todos os afluentes do rio, desde a nascente, o rio principal dessa subbacia 3M37 é o 37º a entrar no rio principal, no Rio Jeribucaçu. Bom, isso aqui é só uma explicação de como foi a denominação dessas subbacias, mas a ideia é compará-las entre si em termos de tamanho de superfície. Então, eu tenho os valores de superfície em quilômetros quadrados de todas essas subbacias que foram comparadas nesse estudo, e a gente tem aí valores que variam aí de uma subbacia de 0,17 quilômetros quadrados
até uma subbacia que varia de 5,52 km². E a gente também tem aqui a média aritmética dessas subbacias, da superfície dessas subbacias. E a partir dessa média aritmética, nós calculamos o desvio do tamanho de cada uma dessas subbacias em relação ao valor médio. Então, do mesmo modo, nós encontramos ali os maiores desvios, né? Os maiores e os menores desvios. E aqui a gente tem o desvio ao quadrado. Veja que eu estou querendo calcular a variância, então foi calculado o desvio médio, foi calculada a variância e foi calculado o desvio padrão. Então, calculado o desvio padrão, nós vimos aqui que foi feita uma classificação para identificar aquelas subbacias que superaram em muito o tamanho médio do conjunto de subbacias. A ideia é escolher subbacias preferenciais para a conservação dos recursos hídricos. Então, aquelas subbacias que têm maior tamanho de superfície, elas têm um potencial de captação das águas da chuva muito grande em função da lâmina de água que pode escorrer pela sua superfície. Então, a ideia foi destacar aquelas subbacias que eram muito superiores em relação à média, que são essas que estão em negrito. Por exemplo, a subbacia Vitorino, 4M56, ela tem 5,52 km², ela tem um desvio de 3,39 em relação à média das subbacias estudadas. O desvio ao quadrado, 3,39 ao quadrado, é 11,49. O desvio padrão dela foi o maior encontrado aí no conjunto dos dados. Ou seja, essa bacia tem um potencial, uma classe de potencial de captação das águas precipitadas na sua superfície muito alto. Então, essas três que tiveram os maiores desvios padrões encontrados em relação à média, que são as maiores em área, foram destacadas e foram identificadas por possuírem os maiores desvios padrões. E um outro parâmetro analisado na comparação das subbacias, o comprimento da rede hidrográfica, quais daquelas subbacias têm a maior rede hidrográfica ou as maiores redes hidrográficas em relação ao conjunto das bacias, das subbacias. Então a gente vê aqui que o comprimento das subbacias em quilômetros, a Vitorino tem 27 quilômetros, Piabas 19, Duas Irmãs 16, bem acima da média, mas quanto acima da média? Então a gente calculou aí o desvio padrão de cada uma delas e a gente percebeu aí aquelas que tinham maior desvio padrão, justamente aquelas de maior área, o Vitorino, a Piabas e a Duas Irmãs. Então a ideia é justamente identificar as classes de potencial de captação das águas superficiais em relação à quantidade aí de desvios padrões do conjunto das bacias. Então aqui a localização delas, para vocês darem uma observada, né? Aqui é toda a bacia do rio Jeribucaçu, com todos os canais mapeados, e nessas áreas mais escuras são as subbacias com um potencial alto ou muito alto de captação das águas superficiais, considerando a superfície e o comprimento da rede hidrográfica. Ou seja, foram aquelas três subbacias, a bacia do Vitorino, a subbacia do Piabas e a subbacia dos Dois Irmãos, que tiveram desvios padrões bem maiores do que das outras subbacias. Um outro critério, um outro parâmetro também foi analisado, que é a densidade de drenagem. A densidade de drenagem é uma razão entre o comprimento de canais da subbacia dividido pela sua área. Então nós encontramos aqui os valores, né? Aqui essa bacia Marambaia 3M42 tem 5 quilômetros de canais em média para cada quilômetro quadrado. Essa bacia aqui, Médio Geri 61, ela tem 5,6 quilômetros para cada quilômetros de canais para cada quilômetro quadrado. A Médio Geri 65 tem 8
0,29 quilômetros de canais para cada quilômetro quadrado. Então aqui foi calculada a média aritmética e do mesmo modo buscou-se identificar aquelas com maiores desvios padrões positivos, né, que superam em muito os valores médios de densidade de drenagem, e encontramos aí quatro subbacias com potencial alto e muito alto de captação das águas superficiais, considerando a densidade de drenagem. E aqui um outro critério, o coeficiente de manutenção, é quantos metros quadrados de área a subbacia tem que ter para manter 1 metro de canal de escoamento. É um parâmetro também que se usa na morfometria de hidrográfica. Então a gente percebe aí que a média foi de 193 metros quadrados para se manter 1 metro de canal no conjunto das subbacias, mas algumas subbacias, como essa Marambaia 42, ela teve aí uma quantidade de metros quadrados bem menor, né? No caso aqui, a ideia foi identificar os desvios padrões menores, ou seja, aquelas subbacias que precisam de menos área para manter 1 metro de canal. Então a gente identificou aí que são áreas com bastante potencial de captação das águas superficiais, alto ou muito alto. Então na espacialização desses dados, a gente observa aí as 4 subbacias com alto ou muito alto potencial de captação das águas superficiais, considerando a densidade de drenagem e o coeficiente de manutenção. Veja, não são subbacias muito grandes, considerando aquelas 3 primeiras, que estavam relacionadas à área e ao comprimento dos canais, mas são áreas que podem ser bem pequenas, mas que têm muitos canais que conseguem captar as águas superficiais. Então esse é um exemplo de aplicação da variância, do desvio padrão, das medidas de variabilidade na aplicação de um estudo geográfico. A bibliografia principal dessa aula aí, basicamente de Crespo, Estatística Fácil. Até a próxima.